Olá pessoal, meu nome é Luciana, bem-vindos ao meu canal. E sim, meu rosto tá todo pipocado de espinhas, mas é porque eu tô tomando uma medicação para fazer um tratamento e deu esse rebote, mas vai passar. Hoje eu vou trazer para vocês a Latte Makeup. Estou atrasada? Sim, estou um pouco atrasada, mas vou trazer assim mesmo para vocês. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixe seu joinha, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe o seu comentário, que é muito importante para o engajamento desse canal. Bora então começar essa make? A proposta dessa make é uma pele mais leve, com um esfumado em tons de marrom e cobre e uma boca mais neutra. Vamos começar então com a nossa pele. Eu vou utilizar este sérum nutritivo da Melu de coco. Ele é um sérum bem leve, mas eu sempre mantenho a hidratação da minha pele com skincare, com produtos próprios para minha pele, que é uma pele oleosa, e eu mantenho sempre a minha hidratação diária. Esse sérum é bem levinho, absorve rapidinho. Agora eu vou vir com o primer. Eu gosto muito de usar este primer aqui da L'Oréal Revitalift Blue Mágico, porque como eu tenho os poros muito dilatados, ele dá um disfarce óptico muito bom. Eu gosto muito dele. Eu aplico praticamente no meu rosto todo. Mas se você não tem este problema, você pode pular a parte do primer. Para mim é essencial por causa desses buraquinhos salientes da minha pele. Primer aplicado, agora eu vou vir com a base. A base que eu vou usar hoje é a base Hydra Glow da Nina Secret. É uma base que eu adoro, excelente. Mesmo ela sendo glow e a minha pele sendo oleosa, eu adoro ela, ela fica perfeita. E pro dia a dia ela é ótima. A cor que eu vou usar é a 13 e vou aplicar com um pincel Duo Fiber. Espalho pelo rosto todo, levando para a orelha, o queixo e levo para o pescoço. E agora eu venho dando acabamento com a esponjinha para sentar essa base. Base aplicada. Agora eu vou vir com um corretivo, que é o meu queridinho do momento, que é esse daqui, da RK. A minha cor é a número 10. Eu vou aplicar no cantinho interno do olho, um pouquinho, e o cantinho externo, no meio da testa, um pouquinho no queixo, um pouquinho em cima do nariz, e vamos esfumar esse corretivo. Levo pra cima da pálpebra do olho. Ai, gente, vocês costumam fazer careta quando tá se maquiando? Eu faço muita careta quando eu tô me maquiando. Esfumar aqui da testa e do queixo. E esse pontinho aqui do nariz. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a contornar esse rosto, mas como a proposta é uma proposta bronzeada, na verdade essa é uma make meio verão, porque a gente utiliza tons quentes, uma pele bem leve, tons quentes. Então eu vou contornar o meu rosto, mas vai ser com um bronze, vou dar uma bronzeada nele, e eu vou usar Trópico da RK. Essa cor aqui que eu vou usar é a Pé na Areia, e ele tem um cheirinho de praia muito gostoso, muito gostoso. Então eu vou aplicar ele aqui em cima, vou dar uma boa bronzeada. Ele esfuma, que é uma maravilha. Subo para a testa
abaixo da mandíbula, aqui também abaixo do queixo, não subo muito, é bem abaixo, e vou contornar o meu nariz com ele mesmo. Fecho aqui no topo do nariz, na pontinha do nariz, levo um pouquinho o restinho para as laterais. Vamos agora para o blush. O blush, então, como a gente tem que manter mais essa pele mais bronzeada, eu não vou usar um tomzinho de rosa, eu vou usar um tom de pêssego. Eu vou utilizar essa paletinha aqui que eu tenho, que já tá antiguinha, que a embalagem provavelmente já deve ter mudado, que é o trio da Ruby Rose, que ele vem com dois blushes e um iluminador. Ele é o Peach Chics, acho que é assim o nome dele, Peach Chics. Mas eu acho que ele mudou a embalagem, que esse aqui meu tá bem velhinho. Eu vou usar esse tomzinho aqui de laranjinha, de pêssego, para poder fazer o blush, né? Em vez de um tomzinho rosa, eu vou usar um tomzinho mais coral. Vou aplicar aqui nas maçãs, levando para o bronzer. Eu vou dar uma leve iluminada. Eu vou usar este quartetinho de iluminador aqui da L'Oreal. Ele é um quartetinho de iluminador, mas é um iluminador muito sutil. Ele não é muito estourado, não. Então, como eu quero uma coisa mais suave mesmo, então eu vou aplicar este tomzinho aqui mais champanhe, só para dar um tchanzinho. Deixa eu voltar com o pincel do bronzer para dar mais uma esfumada nisso tudo aqui. Vamos selar essa pele. Eu vou selar com esse pó aqui, Tropicalia da Playboy. A minha cor é a número 2. Vou selar, mas eu vou selar com um pincel para poder fazer uma aplicação também mais suave. Deixa eu só tirar aqui as marcações debaixo do olho e eu vou vir aplicando este pó, selando aqui embaixo. Aplica aqui na lateral do nariz, no topo também. E vou aplicar no restante do rosto também ele mesmo. Bigodinho, aqui na lateral do rosto. Após a aplicação, agora eu vou tirar o excesso com esse pincel maior. Um pincel de pó maior. Tiro todo o excesso desse pó. Agora, nós vamos para a sobrancelha. Eu utilizo esse quartetinho aqui da Ruby Rose e eu uso 2 tons dele. Este daqui e este daqui, que já tá acabando. Vou esfumar. A sombra para a sobrancelha, ela deixa a sobrancelha mais naturalzinha. Com a sobrancelha, agora a gente vai dar um refresh nesse rosto. Eu vou utilizar essa bruma Nutri Fresh da Nina Secret com a Eudora. Então vamos aplicar por toda a pele para tirar esse efeito de pó. Vamos esperar absorver e a gente volta com os olhos. Para os olhos, o que eu separei aqui pra gente? Eu resgatei uma paleta que eu já não uso há muito tempo, mas ela tem uns tons de marrom e também um cintilante
interessante. Então, assim, eu vou utilizar a paleta Nine Shades da Matte Sádico Oceane. E, como eu falei, ela tem uns tons de marrom que eu vou utilizar. Vou utilizar, basicamente, este aqui, o Dark Brown, o Soft Brown, e depois a gente aplica um pouquinho do Dust, que é cintilantezinho. Então, eu vou utilizar desses marrons para fazer o nosso Light Makeup. Primeiro, como eu falei, vou começar com o Dark Brown, que é esse tomzinho mais escuro. Esse tomzinho aqui, mais escuro de marrom. Eu vou começar aplicando. Deixa eu só tirar a marcação. E também, uma coisa que eu gosto de fazer também é aplicar um pouquinho do próprio pó aqui no cantinho externo, só para selar, para a sombra não marcar. Eu vou começar aqui no meu cantinho externo, pigmentando essa sombra e esfumo ela, levando para dentro em movimentos circulares. Esfumo, esfumo, esfumo. Tem que esfumar bastante. Trago ela para dentro. No outro olho, a mesma coisa. Pigmento a sombra. Pigmento a sombra primeiro, antes de esfumar. E agora eu esfumo com movimentos circulares, levando para dentro do olho. Por enquanto é isso. É só uma base que nós fizemos. Agora eu vou vir com outro pincel e vou pegar o tom de marrom mais clarinho, que é esse Soft Brown. Vou pegar ele e vou fazer a transição acima desse marrom. Eu vou aplicar ele aqui bem suavemente para fazer a transição do marrom escuro com esse marrom claro. E também jogo um pouquinho dele para fora, fazendo um puxadinho. Eu vou trazer ele mais pro meio da pálpebra. Eu vou preencher praticamente a minha pálpebra com o tomzinho marrom mais claro. Agora eu venho com outro pincel mais limpinho, sem sombra nenhuma, e eu vou dando um acabamento na bordinha da sombra, para deixar ele bem esfumadinho. Volto com um pouquinho do marrom escuro novamente e aplico aqui no cantinho, subindo pro côncavo. Na maquiagem é assim, fazer os olhos é ir e voltar com a sombra algumas vezes. Volto com o pincel do marrom claro novamente e vou para a transição. E com o pincel limpo novamente, vou dando acabamento. No ponto alto da sobrancelha, eu não vou aplicar uma sombra
com brilho não. Eu vou deixar ela opaca mesmo. Eu vou selar com o próprio pó mesmo. Vou aplicar aqui um pouquinho, só para dar uma seladinha. E eu venho aqui com aquele pincel limpinho e dou só um acabamentozinho aqui. Agora a gente vai aplicar a cintilante. Eu vou utilizar essa daqui, que é a Dust. Vou aplicar com o dedo, porque vem mais a sombra. Venho aqui no cantinho do olho, levando para dentro. Venho com o pincel do marrom mais escuro e dou uma esfumada aqui. E com a cintilância mais sutil, nada muito extravagante. E agora vou fazer no outro olho. Volto com outro tom de marrom mais claro. O pincel limpo para dar o acabamento. Eu vou pegar um lápis de olho, esse aqui é o da RK, tá? Ele é na cor brown. E o que eu vou fazer? Eu vou dar uma sujeirinha na linha dos cílios e vou esfumar esse lápis. Venho aqui dando só uma sujeirinha aqui na borda. E vou com o pincel mais pequenininho, eu vou dar uma esfumadinha nesse lápis, só para dar o acabamento dos cílios. Dou uma esfumada. E deixo eu voltar novamente com o pincel do marrom escuro e aplicar aqui nesse finalzinho para dar mais essa esfumadinha aqui nesse finalzinho do lápis. Mais ou menos assim. Vou fazer no outro olho e já volto. Agora nós vamos fazer a parte de baixo dos olhos. Para a parte de baixo dos olhos, eu vou pegar aquele mesmo lápis marrom da RK, aplico ele aqui, tanto na linha d'água quanto eu dou uma borradinha um pouquinho aqui na parte de baixo dos olhos, porque nós vamos esfumar esse lápis. Pego um pincel menorzinho e esfumo esse lápis aqui embaixo. Venho agora com aquele marrom mais escuro, o dark brown, e dou uma seladinha aqui embaixo desse lápis. Trago ele aqui para baixo, unindo com o cantinho externo do olho. Agora eu venho com aquele pincelzinho limpo de sombra que a gente usou em cima e eu dou uma esfumadinha aqui embaixo, só para dar um acabamento nessa parte de baixo do olho, para ficar mais esfumadinho. E agora a gente vai fazer no outro olho. Eu vou pegar um outro pincelzinho aqui menor e eu vou dar um pontinho de luz com essa sombrinha aqui. É a Crystal. Então eu venho com esta sombra e vou aplicar só aqui no cantinho do olho, só para dar um pontinho de luz. Faço a mesma coisa do outro lado, no outro olho, subo um pouquinho pro cantinho interno do olho e aqui mais para baixo também do olho, para dar esse ponto de luz. Agora eu venho novamente com aquele pincel limpo e dou acabamento aqui nessa parte que a gente aplicou
essa sombra. Agora a gente vai vir com a máscara de cílios. A máscara de cílios que eu vou usar é a Super Up da Nina Secret com a Eudora. Gosto muito dessa máscara. Que eu acabo me emborrando. Normal. Máscara de cílios aplicadas. Agora eu vou colar os meus cílios e já volto pra gente terminar essa make. Voltei com meus cílios colados e agora a gente vai pra boca. Pra boca, eu vou usar esse lápis labial da Mahave e eu vou fazer aqui o contorno dos meus lábios. Eu entro só um pouquinho com ele nos lábios e com o dedo eu dou uma esfumadinha. E agora eu vou vir com o batom. O batom que eu vou usar é um da Ruby Rose, que de um lado ele é líquido e outro lado ele é bala. Esse aqui é na cor 056. Então, gente, essa é a minha proposta de latte makeup. Vocês gostaram? O famoso café com leite? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e comente para poder engajar o canal e eu poder produzir mais vídeos para vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!